Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, tendo mais uma oportunidade de estudarmos juntos. Então, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos e ficarmos mais acessíveis, né? E menos refratários aos ensinamentos que serão passados e a ajuda que nós vamos receber. Senhor nosso Deus, Jesus Mestre amado, continuamos no propósito de aprender essa doutrina que nos ajuda tanto a trabalhar a nossa existência como espíritos encarnados, para que nós possamos trabalhar o ensinamento, a ajuda que essa doutrina nos passa, de trabalhar todo o bem, todas as energias positivas, assimilando todo o bem que nós possamos receber, mas principalmente na intenção maior de doar. Que nós possamos nessa tarde aprender um pouco mais dessa doutrina que nos ajuda tanto a ter esse comportamento, a nos esforçarmos para que isso aconteça, porque esse é o objetivo da humanidade encarnada, se melhorar até alcançar a perfeição, que não vai ser nesse planeta, que é de prova e expiação, mas é o caminho. Aqui estamos trilhando para que nós possamos alcançar essa meta principal, que é pela existência imortal, pela sobrevivência que temos como espírito, de trabalhar a perfeição a nos tornarmos arcanjos. Isso é o objetivo da existência, da criação de Deus para a humanidade. Que a paz e a luz nos proteja e esteja conosco e que nós possamos, na tarde, aprender e fazer uso dessa doutrina tão valorosa. Graças vos damos, que assim seja. Então, vamos ouvir nossa irmã Sueli. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós, fazendo o trabalho de aprendizado, né? Graças a Deus, Ele nos dá essa oportunidade da gente aprender com uma doutrina tão lógica, tão esclarecedora, como nós temos a bênção de ter, né? A doutrina dos Espíritos. Trouxemos para a nossa conversa hoje a pergunta 990 de O Livro dos Espíritos, que trata da 990 até a 1002, da questão do arrependimento e da expiação. Esse capítulo está dentro do capítulo 2 do último livro de O Livro dos Espíritos, de onde Kardec desenvolveu o céu e o inferno. Uma obra maravilhosa que fala com certeza e com toda a verdade da situação em que os espíritos se encontram ao sair da Terra. Esse capítulo é sobre o nada e a vida futura, então mostrando para a gente que o nada não existe, nunca existiu, e nós sabemos disso intuitivamente, que somos espíritos imortais, que já encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. Então, dentro desse capítulo, nós temos aí a 990, que Kardec pergunta aos espíritos se o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual. Antes, vamos discorrer um pouquinho sobre essa questão do conceito de arrependimento, né? Segundo Aurélio, nosso grande mestre, arrependimento é uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei e à moral humanas. Né? Por aí, só por essa definição, nós podemos ver que o arrependimento é bem diferente do remorso. Remorso é pouco, remorso é o início. O remorso é quando a gente faz alguma coisa, acha que não deveria ter feito, justifica dessa ou daquela maneira, deixa para lá, sofre até um pouquinho, mas não se importa. O arrependimento vai muito além. Não é? Ele é uma insatisfação causada
por violação de lei ou de conduta moral. Então, quando a pessoa se arrepende, ela tem consciência dessa violação da lei. Ela sabe que violou a lei, por isso que ela se arrepende. Enquanto, às vezes, no remorso, ela não tem esse sentimento de violação de lei. Apenas acha, poxa, eu estou com remorso, eu fiz isso assim, né? Poderia até não ter feito, mas não tem aquela consciência real dessa violação da lei e de uma conduta moral. Ela acha até que ela está certa e que o outro, aconteceu isso porque o outro mereceu. E resulta, vai além, né, da livre aceitação do castigo e da disposição de evitar futuras violações. Então, ele vai muito além do remorso. No arrependimento, a alma tem consciência plena de que ela violou a lei. E com isso, ela acha que o castigo é justo para ela. É bem diferente do remorso. Podemos definir arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Se a gente puder fazer uma reflexãozinha do nosso dia, de como nós passamos o dia, das coisas que falamos, do vocabulário que usamos, com certeza essa palavra arrependimento vai aparecer em algum momento. Porque ela é muito mais corriqueira no nosso vocabulário, na nossa vida, na nossa atitude, do que a gente pensa. Porque nas menores coisas a gente fala assim, poxa, me arrependi de ter feito isso. Né? É simples, a gente pode não alcançar o que ela realmente abrange, mas a gente usa muito. Né? Poxa, me arrependi de ter feito isso. Não devia ter feito. Mas aí a palavra arrependimento é esse verbinho. Ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Mas isso é ótimo. Como o sentimento de arrependimento é muito bom. Arrependimento vem da palavra grega, que eu botei ali, ó, metanoia. Olha que importante o significado dessa palavra. Metanoia. Meta é mudança, noia é mente. Então, arrependimento é mudança de mentalidade. Isso é crescimento. Mudança de mentalidade é crescimento. Né? Nós estamos crescendo, porque ninguém muda a mentalidade para pior, que seria derrogação da lei de Deus. Seria uma regressão. E o espírito não regride. O espírito está sempre em evolução. Ele pode estagnar, ele pode estacionar, mas ele não regride. Pode passar uma encarnação inteira praticamente sem evoluir, o que é muito difícil. Mas pode acontecer, mas ele não piora. Por isso que a gente costuma dizer que o dia de hoje é o melhor que nós já conseguimos em termos de evolução. Nós nunca fomos melhores. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas olha, eu tenho tido uns pensamentos ultimamente, umas atitudes que eu não tinha. Bom, poderia não estar aflorado na consciência, mas estava lá. A tendência existia. A vontade até de fazer poderia não estar tão consciente, mas a tendência já havia. Porque quando isso ocorre, não é que a gente esteja piorando, a gente está apenas nos conscientizando daquilo, que às vezes a gente nem se deu conta de que era assim. Né? Então, quando vem à tona esse pensamento, isso é muito bom, porque isso indica que a gente já está com mais consciência daquilo que a gente está fazendo. Porque muitas pessoas fazem coisas que é uma desobediência à lei, no nosso pobre julgamento, né? Mas para essa pessoa não é. Ela não pensa dessa maneira. Ela acha que o que ela está fazendo está certo. Então, há que se respeitar, porque cada um tem seu nível de evolução, tem seu nível de conscientização das coisas. Mas então o arrependimento é algo extremamente benéfico. Pode doer, e como dói, dói e muito. Principalmente
se nós não conseguimos resgatar isso na atual existência em que nós estamos vivendo. Porque essa mudança de mentalidade, o arrependimento leva a uma mudança de mentalidade e a gente não retorna disso aí. Continua aquilo ali a nos torturar, é o que nos tira a paz. Então, quando a gente pode voltar, né, e nos redimir e fazer algo que a gente possa consertar aquilo que nos levou a nos arrepender, né, da atitude que tomamos, quando a gente pode consertar, ótimo. Quando não pode, é uma dor bastante intensa. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude. Se eu me arrependi, foi algo que fiz que não foi bom, entendi que violei a lei, entendi que não foi de acordo com a minha conduta moral, então eu tenho uma livre aceitação desse castigo, porque quando a gente é torturado, isso já é um castigo. Não precisa Deus mandar nada para a gente, não, e nem ninguém nos fazer nada, basta esse sentimento de ter violado a lei, de ter prejudicado alguém, para a gente já estar sendo castigado pela atitude que a gente tomou. Então, a gente entende perfeitamente isso, né? Essa mudança, e isso leva a uma mudança de atitude. Porque aquela pessoa que se arrepende de algo, ela não quer mais fazer nada parecido. Ela vai fazer todo o esforço possível para não cair na mesma situação, para não ter que se arrepender mais ainda. É nesse sentido que é diferente do remorso. Diferente por quê? Porque no remorso, a pessoa que o sofre não se sensibiliza muito. Ela até tem um remorso, mas ela não se sensibiliza verdadeiramente do mal que ela possa ter causado aos outros. Às vezes até justifica, como nós falamos, que a pessoa fez por merecer aquela situação, né? E que pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, mas muito superficial, né? Como que uma autoflagelação momentânea, nada além disso, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que ela cometeu. Então ela inflige a si mesmo alguma coisinha, né? Algum mal, alguma tortura, alguma autoflagelação ali, para ela poder se esquivar até mesmo de uma condenação por parte de outra pessoa, que aí a outra pessoa, quando vai julgar, ela diz, não, mas você vê, ó, eu tô me autopunindo porque eu fiz isso assim, assim, mas nada parecido com o arrependimento, que ela não tem vontade de resgatar nada ali, não. Já o arrependido verdadeiramente, percebe o seu erro e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram a outras pessoas. E sempre que lembra, ou algo faz lembrar, ou se encontra, né, numa situação em que a pessoa está presente, aquele sentimento é uma tortura para a pessoa, né? Então, o arrependido é aquele que está dando o primeiro passo para a sua redenção. Quem não se arrepende não alcançou nenhum nível de compreensão ainda. Tem pessoas que falam assim, eu me arrependo é do que eu não fiz, mas do que eu fiz, eu não me arrependo. Bom, ou essa pessoa, ela é muito evoluída, ela é muito certa, ela faz tudo certo, o que é muito difícil no nosso planeta Terra, já que nós somos espíritos inferiores, ou ela ainda não alcançou um nível de compreensão, de evolução suficiente para ela entender que ela está errando. Então, ela não vai ter nenhuma mudança de atitude, porque quem não tem arrependimento de nada, não tem mudança de atitude, não tem mudança de mentalidade. Vai continuar pensando da mesma maneira, cometendo os erros e ainda culpando a vítima pelo que ela fez e pelo resultado, pela consequência da situação, achando que o outro
fez por merecer aquilo ali, né? Então, aquele que acha que nunca deve se arrepender do que fez, é essa situação. Ou ele realmente é muito evoluído, não faz nada errado, então está num patamar aí que ainda não conseguiu alcançar, né, esse nível de compreensão da sua própria personalidade, do seu próprio desenvolvimento. Essa sensibilização à dor alheia leva o arrependimento a uma tristeza verdadeira. Não é algo falso, não. É uma tristeza de verdade. Eu gosto muito dessa expressão que ela denota direitinho esse sentimento. É uma expressão de Manuel Bandeira, num dos poemas dele, que ele diz: eu estava tão triste de não ter jeito. Né? Isso define bem uma tristeza profunda. Tão triste de não ter jeito. Então, é algo que você não vai melhorar. Ele estava tão triste que nada podia ajudar. Então, o arrependimento leva a essa tristeza verdadeira, pelo dano sofrido pelos que a pessoa prejudicou. E ele fica ansioso por resgatar e por poder minimizar os efeitos da sua atitude. E, como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer aquele erro, para não mais causar mal aos outros. É nesse sentido que a gente entende aquela expressão de que errar é normal, permanecer no erro é que é o grande problema. Quem permanece no erro vai acumulando arrependimentos na sua caminhada evolutiva, criando sérios problemas para si mesmo, e ainda por cima, o pior de todos os erros é não valorizar a maior conquista que teve, que é o pensamento sem limite, é um raciocínio capaz de mostrar à criatura a sua falha, o seu erro. Então, esse é o grande diferencial do nosso reino para o reino dos animais, para o reino da inteligência inferior. No reino da inteligência inferior, no reino dos animais, não há erro, porque ali não existe a consciência e o despertar da razão. Existe a consciência do que se aprende, a consciência do que se faz, mas é bem prematura, é bem grosseira. Então não há erro, porque são guiados todos pelos instintos. Já no reino hominal, o homem no início, na sua primeira fase de recém-criado, né, pelo Criador, na sua primeira fase, em que é entregue a ele a oportunidade da evolução, não mais pelos instintos, agora pelo desenvolvimento da razão, ele é guiado pelos instintos. À medida que as coisas vão ocorrendo com ele, que os problemas vão surgindo e que ele tem que fazer um bom esforço, um grande esforço, para poder suprir e para poder dar, né, através do instinto de conservação, dar seguimento à sua espécie, ao ser, se preservar do perigo, ele vai desenvolvendo inteligência. Quando ele vai desenvolvendo inteligência, claro que ele também vai desenvolvendo a razão. Mas, como nem tudo é perfeito, o desenvolvimento da inteligência e da razão leva também ao desenvolvimento do mal. Quando as opções que fazemos não são boas, aí nós começamos a dar origem ao mal que reside em nós e não foi criado, né? Não foi colocado em nós como embrião, como foi colocado o bem. Por que que o bem foi colocado em nós? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, o bem existe embrionário em nós. Ele tem que ser desenvolvido pela boa escolha que fazemos, pelo bom uso do livre-arbítrio. E quando nós não fazemos bom uso do livre-arbítrio, nós vamos desenvolvendo o mal em nós. Aí nós vamos, à medida que o ser vai vivendo, vai se ampliando essa capacidade de escolha,
E ele então vai tendo mais chance, né, de perceber a diferença entre o bem e o mal. Mas é dele isso, está entregue a ele. Então existe já, né, o nascer aí do mal em cada criatura. Não como embrião, como foi dado bem, e sim como mau uso do livre-arbítrio. Aí ele vai seguindo a sua vida, vai tomando atitudes, vai vendo que não são boas, que não estão de acordo, não com a lei que ele ainda não conhece, mas de acordo com a lei que ele pode observar, com a lei do mundo, da matéria, que todas as vezes que nós transgredimos essa lei, a gente sofre as consequências, porque cada ação carrega a reação nela. Não é um castigo enviado por Deus. Cada ação que a gente toma já carrega com ela a reação. Então, a gente pode escolher o que nós vamos fazer, mas não podemos escolher as consequências, porque a consequência da ação já vem nela. Então, a colheita, no caso, né, é obrigatória aí das consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Então, o arrependimento, ele pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Olha que definição simples, né? O arrependimento é isso, é uma dor sentida por causa da dor causada. Seja essa dor causada onde e quando, em que situação for, não importa. Nós estamos sofrendo um arrependimento coletivo, eu acredito. Não com todas as pessoas, é claro, porque nem todo mundo acha que erra, né? Mas nós estamos sofrendo muito como consequência das atitudes tomadas com a Terra, com o planeta, né? Com tudo que está aí. Então, chega a ser uma dor sentida por causa da dor causada ao planeta. Que isso está voltando para a gente com uma força muito grande e muito rapidamente. Então, não deixe de ser. Vai chegar um momento, se a gente ainda estiver aqui na Terra, poderá que seja ainda, né? Porque a gente já está sentindo esses efeitos. A água, por exemplo, em alguns lugares, ela já não existe. Ah, mas por quê? A água do planeta vai acabar? A água do planeta, ela não vai acabar, mas a água vai diminuindo, porque nós fazemos consumação de água, não é? E a gente bebe água, a gente elimina muito menos do que a gente ingere, né? Se a gente ingere 3 litros de água por dia, nós não vamos urinar 3 litros de água. Nem vamos soltar 3 litros de água pela transpiração. Então, o nosso organismo, ele absorve água, ele precisa de água. E nem toda essa água volta para o planeta. Mas isso não acabaria, porque Deus a tudo provê. Isso não acabaria com a água do planeta. A água potável é que vai acabar. Não é a água em si, a potável. E em alguns lugares nem a água suja existe mais. Ah, mas porque a secou? Não. Há uma transformação, uma transposição por causa do ecossistema. Então, em alguns lugares, passa a não chover, então não tem água lá, porque a chuva traz a água, né? Ou lá embaixo no leito do rio, nós temos os elefantes, por exemplo, que eles sabem exatamente aonde encontrar água. A matriarca é aquela que a ela está determinada a função de salvar todos os elefantes do bando. E ela anda e anda e anda e anda porque ela sabe aonde ela vai conseguir água. Mas não chove lá para conseguir água em algumas regiões que eles habitam. Então ela faz uma imigração muito longa e ela sabe aonde encontrar água. Mas isso para os seres humanos é meio complicado. Então existem lugares que as pessoas realmente já não têm mais. Aí vai pintar ou já está acontecendo aquele arrependimento. Poxa vida, quanto que eu gastei de água, quanta água que eu joguei fora, eu não me importava com isso.
né? Então a gente fica imaginando realmente o quanto que a gente desperdiça as coisas. Isso também causa arrependimento. Muitas coisas causam arrependimento, né, na nossa vida. Então o arrependimento, ele pode ser considerado dessa maneira, né? A dor sentida por causa da dor causada. Implica, isso aqui também é muitíssimo importante, por isso que tem muita gente que acha que não está errando, que nem se arrepende, implica em dor moral tão profunda quanto a natureza das nossas faltas e o grau de maturidade. Quanto maior é a falta, quanto maior é a violação da lei de Deus, maior é a dor que a gente sente. Porque maior foram os efeitos negativos que a gente provocou com a nossa atitude errada. Agora, depende também do grau de maturidade do ser. Por isso que muita gente não se arrepende das coisas que faz, né? Não tem o menor arrependimento. Uma vez perguntaram ao Capone se ele não se arrependia de matar tanta gente. Ele falou, eu me arrepender porque eu não estou fazendo nada de errado. Mas como? O senhor está matando? Ele falou, eu não tenho nada contra ninguém, nada pessoal. É uma questão de negócios, estão atrapalhando os meus negócios. Aonde que está o arrependimento ali? Não está. Porque o grau de maturidade dele não chegava a esse ponto, né? Então, a consciência, quando ela dói, é porque nós já chegamos. Aí que entra o problema. Permanecer no erro é abdicar da maior conquista do ser humano, que é poder compreender isso, poder entender e discernir quando erra e quando acerta. Nós somos os únicos seres da criação capazes de perceber isso, né? Somos os únicos capazes de ter um raciocínio e uma inteligência sem limite. No reino dos animais inferiores existe tanto o raciocínio quanto a inteligência, mas são limitados à preservar a espécie. Então, quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si e ao semelhante. Então, quanto mais evoluído é o ser, mais ele se arrepende das coisas que faz, mais ele tem consciência da dor que ele provoca. E aí, isso é bom. Faz sofrer? Faz. Mas é aquela história, quando a gente vai temperar uma saladinha, uma comidinha, não é uma beleza temperar com a cebola? Agora chora, né, para cortar a bichinha. Ela é boa, saborosa, mas para botar lá, lágrimas escorrem. Consciência é parecido com cebola. Para descascar, dói. Para ir tirando aquelas folhas, porque cebola é folha, né? Tudo aquilo é folha. Para ir desfolhando a cebola, a gente chora. Tem gente que bota palitinho aqui no dente, tem gente que molha, deixa de molho. Mas se a bichinha for forte, a danadinha faz o olho arder e faz escorrer lágrima. E desfolhar a consciência também dói. Dói e sai lágrima também. Então, o arrependimento, ele pode ocorrer na terra, com o exercício da razão, quando a alma compreende a distinção entre o bem e o mal. Aí depende dessa questão da maturidade. Há almas que nunca se arrependem enquanto elas estão no corpo, porque elas não têm evolução suficiente para compreender a diferença entre o bem e o mal. Acham que estão certas, que tudo que fizeram está certo, e ainda fala assim, se eu pudesse voltar atrás, fazia igualzinho. Que tristeza isso, né? Isso prova que não houve nenhuma evolução. É aquele escorpião que pudesse viver de novo, que morreu afogado porque fisgou a rã, ia fazer a mesma coisa. Ia atravessar um laguinho, ia fisgar a pobre da rã e ia morrer junto com ela. Porque o natural é esse. Então, aquela pessoa que não tem arrependimento nenhum, ela permanece com o mesmo natural dela, ela não aprendeu nada. Ela está vivendo, jogando uma oportunidade de aprendizado fora e assim vai. Aí, não se arrepende, o arrependimento não acontece aqui no mundo corpóreo, mas fatalmente vai acontecer no plano espiritual. Mais frequentemente, o arrependimento eclode no plano espiritual quando o espírito defronta-se com sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas. Aí não tem jeito. Não tem inferioridade que não
que seja maior do que esse conhecimento do erro. Ele não pode mais culpar ninguém, ele não tem como se esconder, ele pode tentar se justificar, mas ele vai saber que ele errou. Então ele vai se arrepender. Se ele não conseguiu isso no plano corpóreo, ele vai conseguir isso fatalmente na dimensão dos espíritos, quando daqui ele partir. Na 991, está lá dizendo, como consequência dessas atitudes, o espírito deseja uma nova encarnação para se purificar. É aí que ele fica em desespero para reencarnar. Porque embora ele possa achar que ele estava certo fazendo isso, mas ele sabe que ele prejudicou, ele sabe que ele errou, embora na concepção dele o outro tenha merecido. Mas aí lá não tem jeito, lá não tem como se esconder, não tem como se mostrar diferente. Sem a roupagem física, o espírito não pode se esconder. Então ele se mostra como realmente ele é. Vê a felicidade dos justos e deseja para si também. Então, como consequência dos seus desatinos, das suas péssimas escolhas, das suas atitudes indignas, do prejuízo causado aos outros, ele pede, então, uma nova encarnação para se purificar. É aí que entra a expiação. É aí que entra o resgate da sua dívida. Porque só se arrepender não adianta. É muito fácil, né? Eu cometo um desatino, prejudico, exploro, aí eu reconheço isso, me arrependo e fica tudo certo? Não, não pode ser assim. Não é? Se eu pegar o meu carro, não tiver atenção, ou beber, meter o carro aí na casa de alguém, derrubar a parede e tudo, eu posso me ajoelhar, implorar o perdão daquela pessoa. E me sentir muito arrependido, e me declarar arrependido. A pessoa vem, meu amigo, não precisa disso, tudo bem, eu te perdoo. Você se arrependeu, ótimo, mas só uma coisa, conserta a minha casa, tá? Bota a parede no lugar. Aí é a redenção. Então, aí o espírito, sabendo que errou, ele quer renascer, porque ele quer consertar o que ele fez. O arrependimento é o primeiro passo. Só o arrependimento não basta. No estado corpóreo, na 992, Kardec obtém dos espíritos isso. Ó. No estado corpóreo, tem como consequência adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Isso aí é que é o problema. Se houver tempo para a reparação das faltas, porque se não houver, a gente já vai conhecer o inferno aqui. Porque não dorme mais, né? Eu até recebi um quadrinho assim, pelo Facebook, achei interessante, que é um travesseiro, dizendo que o melhor descanso, o melhor travesseiro que existe, e essas palavras são escritas num travesseirinho, né? Que o melhor travesseiro que existe é uma consciência tranquila. E né? Pode estar com pena de ganso, sei lá mais o que, coitadinho do ganso que ainda perdeu as penas para a gente ter que fazer travesseiro, né? Podia fazer um travesseiro de látex, pelo menos a árvore oferece, né? Não está matando ninguém. Os pobres gansinhos oferecendo as plumas para a gente fazer lá aquele travesseiro gostosíssimo, mas se a consciência não estiver tranquila, se a gente estiver com aquele sentimento de que fez mal a alguém, a tortura é grande, não tem pena de ganso que nos faça fazer uma noite tranquila, ter uma noite feliz, né? No céu e o inferno, no Código Penal da Vida Futura, esse livro é maravilhoso, gente, deem uma olhada, quem não tem, adquira. Tem um Código Penal ali, Código Penal da Vida Futura. É show, dói para ver, né? Dói para ler, porque ali a gente já está começando a ver quais são os artigos que nós estamos enquadrados. E no 16º, né, no artigo 16º, está lá. O arrependimento por si só não redime. É apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. Então não adianta, né,
E eu acredito até que a igreja não esteja mais nessa, mas não adianta ir para lá, para o confessionário, o pobre do padre, tendo que ouvir aquelas coisas o dia inteiro ali, coitadinho. Deve ficar com a cabeça doendo, né? Aí ele dá uma penitência, tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Nós não vamos acreditar que aquilo ali vai nos livrar, né? Vai começar a nossa redenção, porque aquilo mostra o arrependimento, mas não basta. Tá aqui, ó, no Código Penal. O arrependimento por si só não redime. É necessário, é apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. São necessários o quê? A expiação e a reparação. Importantíssimo isso aqui, ó, a expiação e a reparação. Não adianta nada o espírito reconhecer o arrependimento na erraticidade, fazer uma escolha de provas e pedir para reencarnar, chegar aqui, expiar aquilo ali, quer dizer, sofrer, passar pelas mesmas dores, sentir o espinho na carne que Paulo falava, Paulo de Tarso, que se a gente não espeta o espinho na própria carne, a gente não sente a dor que o outro sentiu. Não basta isso se a gente não reparar esse erro. Então não adianta a autoflagelação, não adianta o sofrimento por si só. Eu me arrependi e estou sofrendo muito. Ótimo, repara o erro, que aí você vai se livrar disso tudo. Então, são 3 passos importantes aí: arrependimento, expiação e reparação. Aí nós vamos alcançar o bem maior, a redenção. Só existe redenção através desses 3 passos aí. O arrependimento auxilia e melhora o espírito, mas o passado deve ser expiado. Por isso que a gente vê pessoas tão boas, sofrendo tanto. A gente fica imaginando, gente, o que aquela criatura fez para merecer isso? Eu, sabendo dessa questão, às vezes me pego também com esse questionamento aí com Deus, com uma família de pessoas que a gente ama muito. Valda sabe quem, né, Valda? É uma família que a gente ama, uma família dedicada, que parece que tudo de ruim aconteceu, toda desgraça aconteceu. Aí eu fico pedindo a Deus, orando por eles e pensando, meu Deus, o que essa gente fez para estar passando por isso? Por que essa gente está sofrendo desse jeito? Aí dá aquele desespero na hora, mas vem, né, no arquivo mental, aquela questão. É a expiação e a reparação. E reparação mesmo, porque não há revolta, pelo menos por parte da matriarca. Não há revolta. Pelo contrário, há uma aceitação e uma abnegação que que eu até não alcancei. Aí eu fico imaginando, eu falei, graças a Deus, vai sair daqui com a redenção pronta. Não resta dúvida, nem todos os membros, mas pelo menos o casal, sim. Então, é uma alegria a gente saber que a gente tem essa continuidade, que o sofrimento não é em vão, que a dor não é aleatória, que a dor é um resgate de dívida. E a gente sabe, é nesse sentido que o Espírito faz a sua redenção total daquele mal que ele provocou a alguém. Então, quando a gente vê uma pessoa tão boa passando por tantas coisas, tantas dores, a gente não pode deixar aquele pensamento fluir. Ah, está passando isso porque merece. Não, não vamos pensar dessa maneira. Ela está passando isso porque ela precisa de crescer, precisa de se redimir diante de alguma coisa que tenha feito e é importante. Mas falar, não, está passando, não estou me importando que a pessoa tem que sofrer mesmo. Não, não é bem assim, não é? Não nos cabe esse julgamento. Não nos cabe de maneira nenhuma isso. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta
e suas consequências. Só com esses 3 passos a gente apaga isso, a gente risca isso do nosso arquivo. Não existe mais. Após a reparação, limpou. É como aquela casa que a gente derrubou o muro, a gente foi lá, levantou o muro, levantou a parede da casa, cobriu todos os prejuízos, deixou a casa como era antes. Nunca mais aquela pessoa vai nos cobrar nada. E vai até nos agradecer por a gente ter atendido, né? Porque ainda tem essa, né? Porque muita gente larga o prejuízo lá com a vítima. Bem, o arrependimento suaviza o sabor amargo da expiação. Porque na hora que a gente está passando a dor, né? E essa pessoa ainda falou para mim, ela falou assim, eu sei que Deus tem um plano para mim por eu estar passando por isso. Olha que maravilha. Então ela é uma rocha, ela está forte, apesar de aparentemente não dar essa impressão. Mas é assim, porque realmente ela falou, eu sei que Deus tem um plano para mim. Senão eu não estaria passando por isso. E qual é o plano de Deus para ela? Oferecer a oportunidade da redenção. Então, houve o arrependimento, na escolha das provas foi escolhido tudo que estão passando, né? Agora, cada espírito é livre para piorar a sua situação também. Né? Não, a gente só não passa pela dor que a gente não tem que passar, que é de responsabilidade do outro, mas aquilo que é de responsabilidade nossa, a gente não vai escapar, né? Só a reparação pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Então, quando a gente repara, acabou. Né? Nunca mais ninguém vai observar que aquele carro bateu no muro, derrubou a parede da casa. Ninguém vai pensar mais nisso, porque já está tudo bonitinho lá, inteirinho. Então, isso é arriscado. É assim que o perispírito vai se limpando, vai se depurando. Um perispírito não deve sair da terra do jeito que entrou. O corpo se somatizou os problemas, as doenças, mas se a pessoa soube passar pela dor, se limpou, fez a redenção. Mas quando vem a dor, que é a expiação, por causa do arrependimento que ela escolheu, e ela se revolta diante da dor, não houve a reparação. Não havendo a reparação, não houve a redenção. Vai acontecer o quê? Vai passar a encarnação toda no desgosto, no sofrimento, na reclamação e na lamentação, vai reencarnar para continuar a sua redenção que não deu para ela fazer. Né? Então, toda dor, todo sofrimento não está em nós por acaso. Tem uma razão. Né? Então, não vamos nos sentir vítimas, nem culpar Deus, que Deus não tem nada com isso. Deus não manda sofrimento para ninguém, assim como nenhum pai ou mãe dá sofrimento para um filho. Se puder apanhar para ele, ele apanha, mas não vai dar. Né? Então, a gente sabe que se a dor está existindo, que existe uma razão para que ela esteja ali. Então, se a gente não sabe qual é a razão ali claramente, a gente tem que aceitar e a gente tem que se resignar e não se acomodar e fazer a reparação. A reparação através de quê? De vencer aquela dor, de vencer a dificuldade. Porque aí sim, a gente sai daqui com o perispírito limpo. Passou a borracha, limpou, lavou. Né? Lavou e limpou. Então a gente vai purificando esse perispírito. Ao retornarmos para a dimensão espiritual, aquela mancha não vai mais. Né? Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Se a gente pudesse se arrepender, pedir perdão e tudo ficar bem, o perdão seria uma graça divina. Não seria uma anulação das nossas inferioridades, seria uma graça de Deus. E Deus não dá graça para ninguém, não. Dá não. Ah, eu estou assim com a graça de Deus. Que graça de Deus? Deus dá a oportunidade para a gente vencer. O Pai misericordioso. Graça é prêmio. Deus não está premiando ninguém, não. Da mesma maneira que Ele não está premiando, Ele não castiga. Não existe prêmio ou castigo oferecido por Deus. Existem oportunidades de redenção. Aquela oportunidade que um pai dá ao seu filho de se consertar.
ele não pode ser conivente com o erro de um filho. Aquele filho que cometeu um delito, o pai, que tem uma boa conduta, ele jamais vai abandonar o seu filho, mas ele jamais vai deixar que o seu filho assuma as responsabilidades do que ele fez. Ele vai estar junto, ele vai fazer o que ele puder para ajudar, para minimizar aquela situação, mas ele vai exigir que o filho responda pelo que ele fez. Então, essa é a atitude de Deus conosco. Ele não nos manda graças nem castigos. Ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos. Havendo a redenção, houve a graça. Mas essa graça conquistada pela alma através da oportunidade dada por Deus. Senão a gente fica transferindo tudo para Deus, né? Deus que me castiga, porque Deus quis assim. Fala para uma criança diante do corpo da mãe dela, numa vigília lá, num velório, que foi Deus que quis assim. Essa criança vai passar a odiar Deus. Que Deus é esse que tirou seu bem maior, a sua mãezinha? Ele não vai aceitar esse Deus, não. Que Deus é esse? Papai do céu levou. Fala isso para a criança que nunca mais ela vai querer saber de papai do céu e de Deus. Ela vai vê-lo como um vilão. Tirou meu bem maior. Não se pode dizer isso. Então, coitado de Deus, né? Criou esse universo maravilhoso, colocou nele leis imutáveis, adaptou o universo à nossa vida, à nossa evolução. O mundo nos dá tudo que a gente precisa, o universo nos dá tudo que a gente precisa. Agora, nós temos que colaborar, né? Deus cria e o homem dá continuidade à criação. É a nossa colaboração. Está pensando que a nossa vida é uma bênção, que é um prêmio, que é uma graça? Né? Não. É oportunidade de evolução. Então, nós somos co-criadores. Rui Barbosa falou isso. Deus cria. Deus criou, mas não terminou a sua criação. Entregou ao homem para que ele dê continuidade. E ele ainda fala, às vezes a criação do homem é tão grande quanto a de Deus. Porque é a nossa oportunidade de evoluir. Deus não fez ninguém perfeito. Se ele tivesse feito os espíritos perfeitos, era outra história. Mas ele fez o espírito, criou o espírito simples e ignorante. Para quê? Para que ele buscasse a sua evolução e o seu desenvolvimento. Através de quê? Do maior prêmio que ele deu. Isso foi presente, o livre-arbítrio. O embrião do bem e a capacidade de escolher. Isso foi presente. Ali foi. Depois é por nossa conta. Nós é que vamos fazer valer esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é o raciocínio e a inteligência sem limite, capaz de nos oferecer tudo que a gente precisa. Tudo. Nós não precisamos de mais nada além disso, né? Como o Bias de Priene, quando a cidade de Priene foi invadida, todos correndo. Canso de contar isso aqui, aliás, eu não canso, porque eu conto sempre, né? Todo mundo correndo para pegar seus bens, seus baús, cheio disso, daquilo. Ele saiu só com a roupinha dele. Mas Bias, e aí? Eu trago tudo comigo. É tudo que a gente precisa. Houve uma época que quem tinha muita terra era senhor de engenho, é que detinha a força e o poder, né? O que hoje dá força e poder em alguém? Dinheiro? Dinheiro acaba. Né? Poder, terra, latifúndio, também é tomado pelos sem terra. Agora, o que permanece conosco? A inteligência, o raciocínio e o conhecimento. É o que a gente precisa. Hoje, isso vale muito, vale ouro. Porque a inteligência é a única coisa capaz de transformar um monte de lixo num monte de dinheiro. Então, as pessoas hoje estão atrás de outra coisa, não. Estão atrás de inteligência aprimorada. Então, é só do que a gente precisa para a gente poder acertar aí nessa vida. A expiação se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, na vida corpórea,
através das provas. A gente se arrependeu, desencarnou. Se a gente pudesse redimir agora, ótimo, de alguma coisa, né? Mas quando não dá nessa, vai ter que ficar para outra. Aí o espírito reconhece, escolhe as provas, vem para o mundo, aí passa aqui no mundo as provações e as expiações para que ele possa reparar o seu erro. E na dimensão dos espíritos, ele sofre moralmente. Quando um espírito chega na dimensão dos espíritos e ele vê o tamanho das bobagens que ele fez, o tamanho das explorações, das maldades, ele vê quanto ele prejudicou as pessoas. Se ele já tiver um bom nível, ele vai entender isso. É uma dor moral intensa. No mundo a gente já consegue perceber essa dor. Uma dor de cabeça, uma dor qualquer, a gente toma um analgésico, melhora. Mas a dor do arrependimento não tem remédio. Não tem nada que alivia. É uma coisa tenebrosa. Aí quando a gente consegue resgatar, por isso que o perdão é importante. O perdão não só perdoarmos a nós mesmos, quanto o perdão das pessoas. Porque já é o primeiro passo. A gente se sentir arrependido, pedir o perdão, ser perdoado, já é um grande passo, porque pelo menos com a mágoa, com ódio, com rancor da outra pessoa, a gente não vai ter que conviver. Isso já é um grande passo. É importante reconhecer que o arrependimento sincero de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, mudança de mentalidade, modificando seus rumos, modificando a sua vida, isso aí não é fácil. Não é fácil para ninguém mesmo. É importante que o homem reconheça isso e faça um esforço enorme para vencer isso aí. Primeiro que pedir perdão é difícil. É muito difícil. Embora a gente saiba que até merece, né, pedir esse perdão, mas a gente às vezes não consegue. O homem comum distrai-se de suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvarios com intermináveis desculpas. Então, como a gente não quer pedir perdão, a gente não quer reconhecer o erro, a gente começa a falar, mas fulano também fez mesmo, fez isso, não mereceu? E aí, o que você acha? Aí ainda pergunta para o outro ajudar a balizar a bobagem que ele fez. Aí o outro fala assim, sei não, hein? Pô, cara, você tá do lado de quem? De mim ou do outro? E aí? Tá contra mim, é? Ganha um inimigo, né? Aí a pobre da criatura, para não perder o amigo, acaba falando, mas nem todo mundo pensa assim. Aí, para não perder o amigo, até às vezes concorda, né? Porque tem gente que perde, corta relações. Se não tiver de acordo com o pensamento dele, ele risca a criatura da vida dele. Então, isso aí é um problema sério para outra pessoa que não quer ser arriscada, né? Porque às vezes gosta mesmo do outro, né? Aí é aquele que diz assim, roubei sim, e até matei. Também eu tinha fome. Ora, se todos os famintos do mundo resolvessem matar e roubar, não tinha mais ninguém na vida, né? Porque o que tem é fome nesse mundo aí afora, né? O que tem é gente sem oportunidade. Estão fazendo a expiação? Estão espiando. Mas a gente sabe que não é porque o sujeito tem fome ou está sem emprego que vai sair aí roubando as coisas dos outros e matando. Enriqueci sim, mas com meu esforço, com meu trabalho digno, sem prejudicar a ninguém. Diz o industrial que explorou seus funcionários, que desprezou os cuidados com o meio ambiente, né, que explorou o outro, que não pagava hora extra, que... Né? Então, ele acha que ele está certo. É como aquela pessoa que vai lá na roça, pega uma jovenzinha lá que a família às vezes não pode dar as coisas que precisa, traz como filha na minha casa. Só que a pobre criatura trabalha o dia inteiro e não tem salário. Ué, mas eu fiz muito. Eu dou comida, dou roupa, dou médico, pago médico, pago dentista, pago até escola. Ué, você trabalha escravo. Pensa que está fazendo um bem para a criatura. Lá na casa dela não tinha nada. E daí?
E daí, se tirou ela de lá, dá o que tem que ser dado. Se ela é empregada na sua casa, assina carteira e paga salário. Não precisa estar dando roupinha para ela, não. Paga o salário que ela vai lá e compra a roupa que ela quiser. Né? Então, as pessoas acham essas coisas. Então, é aquela pessoa que vive anestesiada. Ou melhor, sabe que está errando, mas convém, né? Bebo sim, mas para enfrentar os problemas da existência, ora, só ia ter gente bêbada no mundo, né? Porque quem não tem problema? Quem é que não tem problema na vida? Quem é que não tem um problema de saúde? Quem é que não tem um problema de família? Quem não tem? Então, se a gente fosse beber por causa disso, ia todo mundo bêbado, né? Trair sim, porque eu não tinha valor e nem atenção dentro da minha casa. Se isso fosse motivo para traição, ia ser uma coisa triste. Então, mas as pessoas, elas vão fazendo isso. Elas vão tentando justificar as bobagens que elas fazem. Pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada, pela indiferença, pelas relações, pela falta de valor pessoal e falta de valor moral, para somente despertarem aonde? Na dimensão dos espíritos. Aí sim. Aí vão escolher as provas, vem para cá e ainda fala, eu não escolhi isso para minha vida. Como é que eu podia ser tão burro para escolher um negócio desse? Escolheu sim. Aí na 993, Kardec pergunta assim, o homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte, e então sofre mais porque sente o mal que praticou, ou do qual foi a causa voluntária, mas nem sempre o arrependimento é imediato, eles dizem, evidentemente, né? O homem perverso, ele vai reconhecer na dimensão dos espíritos. A morte não torna um espírito perfeito. Não é porque morreu que é bonzinho. A gente diz que é bonzinho com medo de vir puxar o pé, né? Então a gente fala que Deus o tenha que seja bonzinho. Não é bonzinho, não. Perdeu só o corpo, a alma que é imoral e continua sendo imoral. Continua fazendo as mesmas coisas quando pode. Quando tem acesso a uma mente desequilibrada, vai lá. Aquele que tinha o vício do álcool, ele não vai perder o vício porque ele morreu, não. Perdeu o corpo, não. Porque não era o corpo que bebia, não. Era ele. Ele bebia, os efeitos iam para o corpo. Se somatizavam no corpo. Então, o que ele faz? Ele desencarna, está sem corpo, não tem mais boca para beber. Aí ele vai lá e começa a influenciar um que tem tendência. Aí a criatura começa a beber por ele. Aí o que ele faz? Começa a sorver os efeitos do álcool no corpo daquela pessoa que bebe por ele. Então, quem morre não fica bonzinho. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Aí sim ele é levado para os grupos de assistência que vão auxiliar, que vão ajudar, que vão fazer que ele entenda os seus erros. Aí ele sofre por tudo isso e vai se melhorando, mas não é de repente, não. Para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações a caminho de grandiosas realizações. É aquilo lá, mudança de mentalidade. São inúmeros os motivos que podem nos levar a um arrependimento, seja na terra ou no plano espiritual. Se vamos citar algumas coisas aqui que podem nos levar a nos arrepender, né? Atitudes que não temos coragem de tomar. Depois que vem as consequências, poxa, podia ter feito isso, sou tão arrependido por não ter feito isso, porque olha o que deu. É isso, né? Então, atitudes que não temos coragem de tomar, responsabilidades que não queremos assumir, atos incoerentes que praticamos e não admitimos, bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos, benefícios pagos com a ingratidão, comodismo e preguiça que nos impedem de fazer a nossa parte onde a gente estiver atuando, porque tudo isso vai levar a efeitos negativos que vão fazer que a gente se arrependa. A deslealdade com alguém que confia em nós, traindo a sua confiança, aproveitar-se da fraqueza de alguém em determinadas situações, como isso acontece no capitalismo, né?
Às vezes tem uma pessoa que tem um imóvel para vender e tem alguém muito doente, ela precisa vender, ela está com a corda no pescoço. Sempre tem um espertinho que vai lá e se aproveita disso. No momento que mais precisa, vai lá, paga 50% do valor daquele imóvel. Ah, mas eu fiz muito, fulano queria vender, eu comprei, eu pedi, eu dei o que ele pediu. Ele pediu no desespero. Ele pediu com a corda no pescoço. Mas se fosse naquele momento, era o momento que mais ele precisava de ter o valor real. Porque se ele está oferecendo isso nesse desespero, é porque ele está precisando muito. Então é aquela situação, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Porque aí sim, se a gente estivesse na condição dele, tudo que a gente ia querer era que alguém desse o valor justo. O valor justo, que vai me ajudar muito. Mas não, se aproveitou da fraqueza de alguém, isso depois vai gerar um arrependimento. Se não for aqui, no plano espiritual vai. E a gente vive num mundo capitalista, né? E o mundo capitalista não vê isso como um problema, mas é um problema. Ele existe sim. A maledicência que pode denegrir a imagem de alguém, inventar história. Gente, isso é uma coisa terrível, terrível. Isso pode prejudicar uma pessoa na encarnação inteira dela. Pode impedir grandes realizações. E às vezes, mesmo sendo verdadeiro, não tem nada a ver com a gente. Que para quê? Para que denegrir a imagem das pessoas? Deixa, cada um vai responder pelo que faz. Podemos já nessa vida, então, resgatar as nossas faltas? Eles respondem assim, essa é a 1000. Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-la por algumas privações pueris, ou por meio de doações após a morte, né? Fulano, mas quando eu morrer eu vou deixar minha fortuna toda. Mas agora não dá um tostão, porque ainda acho que precisa, né? Então isso aí, aos olhos de Deus, não funciona muito não. Não é? Deus não considera um arrependimento estéril, quando a gente não necessita mais. Sempre fácil essa doação, né? E que só custa o trabalho de bater no peito e dizer que doou. Vai deixar para fulano, beltrano. Aí a gente lembra o óbolo da viúva. Ela deu o que ela precisava, ela deu o que ela, a única coisa que ela tinha. Então o mal, ele é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Por quê? Interesse material é o que mais a gente deseja, tem aqui nesse mundo, né? E orgulho e vaidade também. Então, só quando um bem que a gente faz atinge o nosso orgulho e o interesse material, é que ele é bem visto, porque aí nós temos aquele resultado, né? Aquele que se priva em vida de alguma coisa para doar, ele tem duplo proveito. O mérito do sacrifício, que foi um sacrifício, ferir os próprios interesses e orgulho é um sacrifício, e o prazer de ver felizes aqueles que ele beneficiou. Pronto, isso aí já ajuda a criatura a se redimir diante da vida. Então, para a gente terminar, tinha até uma outra história para contar, mas fica para outra, né? Mas nós temos aqui 2 pensamentos muito importantes. Um é do Giacomo Leopardi, que é um escritor italiano. Ele diz o seguinte: é eu repousar sobre qualquer dor, de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso, nem paz, e por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Não, aí vem um outro pensamento, que também é uma ajuda. Não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. Não deixes a tua boca dizer aquilo que o teu coração não sente. Isso leva a grandes arrependimentos e realmente a gente depois não vai ter um minuto de descanso, né? Não há arrependimento, no arrependimento não há descanso nem paz. E por isso é a maior e a mais amarga de todas as desgraças. Que a gente evite isso, que a gente trabalhe, né, faça o que tiver ao nosso alcance, porque
ela é a pior das dores. Muita paz para todos.